Carro grande, preço alto. Carro pequeno, preço baixo. Nem sempre. E aí, pessoal, Stipe aqui com uma lista dos carros pequenos mais caros já feitos. Vamos lá. Aston Martin Signet. É provavelmente a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo quando eu falo em carro pequeno e caro. É basicamente um Toyota QI com alguns emblemas da Aston Martin, detalhes de design e muito couro costurado à mão. E quanto custa tudo isso? Isso é o dobro do preço de um Toyota comum. A Aston defendeu esse aumento dizendo que leva mais de 150 horas para montar o pequeno Signet. A pintura tem a mesma qualidade que você encontra no 177 Hyper GT, e o mesmo vale para o interior de couro. Só para você entender, por exemplo, se um inseto picar a vaca, aquela parte do couro não pode mais ser usada. Mas e os compradores do Signet? Eles também morderam a isca? De jeito nenhum. Bem, para mim é muita coisa. Durante os 3 anos de produção, apenas 145 pessoas compraram um, o que é um fracasso enorme quando você descobre que eles esperavam vender 4.000 por ano. Isso me surpreendeu. Carros pequenos são essenciais nas cidades europeias. Por que mais alguém compraria um Smart? E se for muito rico, por que não um concorrente de luxo também? Você vai me dizer que pessoas ricas de repente se importam com preços? Quando isso aconteceu? PS também tinha esse protótipo maluco com motor V8, e se você quiser um pra você, a Aston está disposta a construir outro, por $500 mil. Nem preciso dizer que ninguém quis Audi A14. Mas o Signet não foi o único Super Mini Premium por aí. A Audi também tentou com o seu A1, não tão exclusivo então como esperado, também não tão caro, mas ainda assim vem com um preço premium. Em relação ao irmão mecânico da Skoda, vê-se o valor pago pelo emblema dos 4 anéis. Como disse o chefe da Audi, não é um Audi barato, e sim um Audi pequeno. A versão esportiva S1 custa um pouco mais, mas para ter o topo de linha seria quase o dobro desse valor. Este é um A14 muito raro e esquecido, que quase nada tem em comum com o Skoda, ou mesmo com um A1 comum. Existem cerca de 600 peças novas que tornam esse foguetinho tão especial. Tanto o motor de 250 cavalos quanto a maior parte da suspensão vieram do TTS, ou devo dizer Tiltus. Os freios são maiores, assim como as entradas e saídas de ar totalmente funcionais também. O sistema de tração integral 4, que nomeia o carro, vem dos rallies. O mesmo vale para as belas rodas em formato de turbina e a grande asa traseira. É basicamente um GR Yaris caríssimo, bem antes de o GR Yaris existir. E enquanto todo mundo está falando maravilhas do Toyota, seja honesto comigo agora, quantos de vocês já viram ou ouviram falar do A14? Que vergonha, que vergonha! VW Golf R333. Mais um carro pequeno, de produção muito limitada e muito caro. Este não é verde, também não é amarelo, é um Golf rápido. Ok, talvez não seja tão compacto quanto outros desta lista, mas é comum carros aumentarem de tamanho e potência com o tempo. O que era um hatch esportivo pequeno nos anos 80, agora é um super hatch com tração nas 4 rodas e mais de 300 cavalos. O preço, 45 mil... Caramba, mas esse é só o normal. O R333, que não é verde nem amarelo, eu não sei como suavizar isso pra você, então lá vai. 81 mil. 81, você tá brincando comigo? Dá pra comprar um Corvette com esse dinheiro. O que você recebe por esse valor? Todos os opcionais são de série. O motor ganhou 12 cavalos. Os pneus têm menos sulcos e as ponteiras do escapamento trazem pequenas capas de titânio. Só isso. Isso é simplesmente ridículo. Se por algum motivo você realmente precisa de um super hatch, é melhor ficar com qualquer um desses dois. Mais potência, mais velocidade, mais status e ainda assim, menor preço. Você tem que ser completamente maluco para comprar o Golf. E essa é a pior parte da história. Toda a produção de 333 unidades foi vendida em apenas 8 minutos, insanidade total. Eu sei que cada um tem sua opinião e tudo mais, mas olhe para o quadro geral. Em uma democracia, o voto deles vale tanto quanto o seu. Deus nos ajude. Smart Brabus Ultimate E. E assim como o R333, esse Smart Brabus Ultimate também não é uma compra muito inteligente. Brabus é uma preparadora alemã especializada em tornar os AMG da Mercedes ainda mais potentes. Como a Smart é subsidiária da Mercedes, eles também aceleraram o Fortwo com a sua varinha de deixar mais rápido. A questão é que não dá para extrair muito de um motor 3 cilindros da Smart, mas isso nunca impediu a Brabus de colocar rodas absurdamente grandes e um monte de apetrechos aerodinâmicos que não servem para nada.
É só olhar o que eles fizeram com essa edição Ultimate 125. Lembra daquele cara que injetou Synthol nos músculos para parecer maior? Então, é a mesma coisa. E se você acha que 125 cavalos em um carro desse tamanho é muito, de alguma forma não é. A aceleração de 0 a 60 ainda leva mais de 9 segundos. Tem um primo que caga mais rápido que isso. História real. Pior é o Ultimate E. Versão elétrica do Ultimate, com apenas 90 cavalos, é mais lento ainda. Na verdade, ele é tão rápido quanto a versão normal sem Brabus, pois não é possível tunar um motor elétrico. Além disso, a autonomia é de apenas 110 km mais ou menos, e a Brabus ainda tem a coragem, ou melhor, a audácia de cobrar 55 mil por isso. Só compre um normal, vai passar menos vergonha, com certeza. Não muito menos, mas ainda assim, menos. Carros LCC Júnior. Primeiro, uma lição de história. Quando o Sr. Bugatti estava aqui, fez como presente de aniversário para seu filho de 4 anos uma réplica elétrica em meia escala do Type 35 de corrida. Ah, fofo, né? Era peça única. Mas quando outros filhos mimados de ricos viram, quiseram também. E assim, o chamado Bugatti Baby entrou em uma produção surpreendentemente longa, de 1927 a 1936, quase um século depois, a Bugatti decidiu trazê-lo de volta. Para isso, contrataram uma pequena empresa de carros da Grã-Bretanha. Este novo Bugatti Baby 2 é um pouco maior, chegando a 75% do tamanho original, mas o restante é, mais uma vez, uma cópia bastante fiel do lendário carro de corrida. Isso também foi um grande sucesso, tornando a pequena empresa de carros famosa. Logo após, a Aston Martin os contratou para criar versões menores do DB5 com todos os gadgets do 007. Estou falando de metralhadoras Gatling que disparam festim, placas de número com LCD que mudam e uma cortina de fumaça que sai dos escapamentos. Na verdade é até interessante, mas o maior feito foi obter a permissão da Ferrari para fazer uma réplica da antiga Testarossa. A Ferrari é mais rápida no gatilho do que um cientologista quando se trata de processar pessoas, então dá para imaginar o quanto eles ficaram impressionados com essa edição Júnior ao permitirem que ela fosse para a produção. Muito bom. Preços? Bing, bang, boom! Bem, você sabe o que dizem. Meninos nunca crescem, só trocam por brinquedos mais caros. Tango T600. Essa coisa pode parecer boba, ridícula, cafona e estúpida, mas confia em mim, o Tango T600 é realmente uma ideia muito inteligente. Bom, só até certo ponto. É algo parecido com o Renault Twizy na forma como acomoda duas pessoas, uma atrás da outra. Isso o torna muito estreito e perfeito para enfrentar aqueles congestionamentos insuportáveis das cidades. Também é elétrico, mas as semelhanças acabam aí. Enquanto o Twizy vem de uma grande corporação capaz de investir em designers, o Tango foi criado por Rick, que precisou vender seu barco para começar o projeto. Por isso os faróis parecem de uma van Dodge, as lanternas traseiras devem ser de algum SUV, imagino. Essas superfícies de vidro parecem de carros diferentes. O restante da carroceria, mesmo sendo fibra de carbono, lembra um Tupperware derretido, na minha opinião. Então é um Frankenstein tanto visualmente quanto estruturalmente, mas pelo menos é empolgante de dirigir porque o T600 tem 805 cavalos. 800 o quê? 700 já não eram suficientes? E não me importo que tenha uma gaiola aprovada pela NASCAR e não capote de lado já que o peso está embaixo. E eu não me importo que a dirigibilidade tenha sido ajustada pelos especialistas em corrida da ProDrive. Com 800 cavalos à disposição, isso aqui parece mais perigoso do que um submarino da Ocean Gate. Pior ainda, custa 300 mil dólares. De novo, o submarino parece um negócio melhor. Eu faria isso, não te culpo. Negócio muito bom. Antes de revelar meu número 1, seguem algumas menções honrosas. Veja se você consegue adivinhar quais são. E em primeiro lugar, lendas do Rally em versão Restomod. Restomods são clássicos restaurados e modernizados com motores, tecnologias e, muitas vezes, aerodinâmica novos. No início, essas conversões eram criticadas por destruir clássicos valiosos, mas após a chegada da Singer com seu 911 reimaginado, a percepção mudou bastante. De repente, todo mundo quer versões modernas de seus carros antigos favoritos, independentemente do preço. Por isso surgiram restomods de grandes ícones do Rally. Estou falando do Renault 5 Turbo do 200 e 5 GTI do Lancia Delta e até mesmo do Mini original. O R5 Turbo é o meu favorito desse grupo porque olha só essa traseira, é mais grossa do que um prato de mingau.
Esse deve ser um dos hatchbacks mais agressivos e caros já feitos. O preço é um segredo bem guardado, que é só outra forma de dizer taxe os ricos. Olá! O Delta Futurista custa nada menos que 350 mil, o que também é muito, mas, fala sério, quem diria não para isso? Quanto ao Mini, o preço também não é nada mini, cerca de 100 mil dólares. Não é questão de valer a pena, mas de quantos fãs de carteirinha existem por aí. E por último, o 205 GTI da Tollman. Ele é o mais próximo do original. Mesmo design, com ar-condicionado, conectividade com celular e desempenho melhorado. Só isso. Mesmo assim, leva 700 horas para terminar um, e o preço é 70 mil dólares. Como este é um dos melhores hatches esportivos já feitos, ainda aprimorado e um clássico, 70 mil é um bom negócio para quem ama esse carro. E são muitos. Enfim, é isso por hoje. Te vejo no próximo. Corta! Vamos lá!